Jungle. A mensagem da semana passada é muito importante que você vá lá no canal do YouTube da igreja, entre no site da igreja, você vai ser direcionado para o canal lá e você vai poder assistir e ouvir e refletir sobre a mensagem de Cristo como sendo o nosso modelo de autoridade. A autoridade serva, aquela que serve, mas a autoridade suprema, aquela que é grandiosa sobre todos, né? Aquela que nos conclama então a respeitá-lo, honrá-lo, servindo uns aos outros. É isso que nós devemos entender. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 16 agora para a gente ganhar tempo. Se você encontrou, para eu saber aí, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos? E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Vamos apenas a última frase aí, quando Josué diz ao povo, o que o Josué diz? Vamos lá? Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Vamos orar? Coloque seu coração diante do Senhor. Peça que o Senhor possa trazer ao seu coração a graça, que você compreenda a palavra dele. Fale com ele, ore. Bom, a nossa temática é uma temática que fala sobre autoridade. E por que dessa série? Essa série, obviamente, ela tem a função de trazer o conceito de autoridade à luz das Escrituras por causa das eleições que nós teremos agora em breve. Já perceberam como a gente fala muito pouco sobre as coisas públicas, sobre aquilo que teoricamente não diz respeito a coisas de Deus? A gente acha que não diz respeito, né? Então a gente não fala sobre coisas públicas, a gente não prega sobre, ou não escuta sermões sobre arte, sobre política, a gente não escuta sermões sobre uma série de coisas. Só que a Bíblia fala sobre tudo isso. E a visão das Escrituras é que nós precisamos observar e entender como a Bíblia diz que devemos agir em toda a área da vida, inclusive na política. Na política. Vocês sabiam que as Escrituras nos afirmam, vocês sabiam que as Escrituras nos afirmam claramente que Deus é um Deus que faz política? Deus é um Deus, eu tenho certeza que quando a gente senta uns com os outros, vai falar sobre política, a gente tem uma série de preconceitos, mas as Escrituras nos diz que Deus é um Deus que faz política. A política não foi inventada por homens, a política foi criada pelo próprio Deus. Vocês nunca ouviram isso? Política é uma coisa criada por Deus. Política faz parte da ordem criacional de Deus. Ela é criada por Deus. Então a política tem que ser olhada como, para nós cristãos, em alguns aspectos muito importantes que nós nos perdemos. Por causa da descrença, de tudo aquilo que vocês já conhecem muito bem, os crentes deixaram de pensar em política e deixaram de entender como Deus é político, como Deus desenvolve política. A política, obviamente, de acordo com as Escrituras, ela é boa, ela é criada por Deus. Ela é boa. E mais do que isso, e aí talvez vai começar a fazer sentido agora para você, a política é o meio pelo qual Deus resolveu estruturar e dar direção à raça humana. Política é o instrumento usado por Deus é o modo de operação de Deus para desenvolver e para lidar com os relacionamentos humanos. Política tem a ver com perspectivas relacionais, ordem relacional. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Ele instituiu a política e Ele disse: ame um ao outro. Mandato social, ame um ao outro. E é interessante porque dentro do conceito político, Deus começa a estabelecer autoridades. Primeira autoridade estabelecida no Éden é o próprio Adão, que domina sobre tudo. Se você ler o relato do jardim, o relato da criação, você vai perceber o conceito político ali. Por exemplo, Deus cria as coisas e Deus cria as autoridades. Deus diz, Ele cria o dia e Ele cria o sol para governar o dia. Ele cria a noite e Ele cria
a lua e os luzeiros para governar a noite. Ele cria o mar e ele cria os animais marinhos para governar o mar. Ele cria a terra e ele coloca ali os animais selvagens para dominar a terra. Perceba como tem política aí, como é uma perspectiva de ordem. E aí no final de tudo, Deus cria o homem. E aí Deus então disse, domine sobre tudo. O homem agora domina sobre água, sobre mar, sobre terra, sobre animais, sobre plantas, sobre tudo. O homem passou a ser um vice-gerente, um comandante de Deus. Ele é corresponsável de Deus na organização e na estruturação da sua criação. Então o homem agora, ele é responsável por isso. Política é uma coisa que Deus instituiu lá atrás. E aí ele cria depois a mulher. E aí lá vem mais política. E ele diz, agora você vai amá-la, dominá-la, guardá-la, cuidar dela. E depois que o pecado entra, perverteu a política. Só que aí Deus continua dando a política. Ele diz, não mate, não faça isso. Deus então institui, porque se não houvesse política, Deus não tinha, ou Deus podia fazer o que ele quisesse, mas é por meio da política que ele começa a organizar todas as coisas. Alguém começa a ser colocado como autoridade sobre outros, para que o povo comece a entender qual é a vontade de Deus. A ponto de quando a nação vai crescendo, as coisas vão crescendo, Deus vai instituindo autoridades, para que aquelas autoridades possam direcionar o povo, punir o pecado e exaltar a bondade. Olha que coisa magnífica. Política é uma estratégia que Deus nos deu para viver na ordem relacional. É por meio da política, portanto, que Deus direciona as nossas relações humanas, trazendo os homens para que eles consigam viver juntos. Dentro da política estão as leis de convivência de Deus. Deus traz ali as suas leis. Portanto, ele assegura a ordem social, a justiça entre os homens por meio da política. Ele coloca autoridade. Por exemplo, você pode dizer assim, não pastor, mas ele não faz isso por meio da lei? Ok, vamos dizer o seguinte, Deus disse, não matarás. Mas aí você vai e mata. Se não houvesse alguém com autoridade sobre você, você não seria punido por isso. Por isso Deus instituiu alguém autoridade sobre você, para punir você, para dizer que você está errando contra o outro. É para isso que servem as autoridades, para exaltar a Deus. E como veremos hoje, por isso as autoridades são servas de Deus, ministros de Deus. Essa é a perspectiva que nós precisamos compreender. Então, política não é ruim. E toda vez que nós falamos sobre política, via de regra, a gente tem pelo menos dois conceitos. Anota aí, tá? Para você não dormir. Por isso que eu falo que você tem que sempre trazer um caderno para a igreja, tá? Aguinha, para você não dormir, ficar atento aí, anota. Duas visões, basicamente, nós temos sobre política. Primeira visão, nós temos aquela visão pessimista sobre política. Aos que odeiam política, que ignoram a política completamente, se esquecendo de que esse foi o meio ordinário que Deus deu para conduzir as relações humanas. A maioria de nós provavelmente odeia política, porque nós não entendemos a política à luz das Escrituras. Se você não tem cosmovisão bíblica, você não coloca os óculos da Bíblia para enxergar o mundo. Se você não colocar os óculos da Bíblia, você não enxergará o mundo. Se eu pegar um óculos amarelo aqui e colocar no meu rosto, eu vou ver todo mundo amarelo. Se eu pegar um óculos vermelho e colocar no meu rosto, eu vou ver todo mundo vermelho. Ou seja, eu enxergo as pessoas pelos óculos que eu tenho. Qual é os óculos pelo qual nós enxergamos o mundo? A Bíblia. Mas você não lê. Às vezes você ou não tem um conhecimento profundo das Escrituras, ou lê e não busca entender e associar as Escrituras com as coisas externas da nossa vida. Mas política tem a ver com as Escrituras completamente. E não se envolver com isso é zombar de Deus, absolutamente. Política não é do diabo. Política é de Deus, criada pelo próprio Deus. Mas aí nós temos gente extremamente pessimistas. Ou temos gente extremamente otimistas, com a visão redentora de política. É engraçado como parece que essa é a visão que os políticos, quando candidatam, têm. Eles acham que vão ser os salvadores da pátria. E não é essas promessas? Eis que nós mudaremos isso, eis que nós mudaremos aquilo. E aí nós procuramos os melhores candidatos com os melhores caráter. Esquece, gente.
Nenhum político é redentor. E aí eu escuto gente, crente, falar o seguinte: não, porque nós temos que apoiar os crentes, porque ali eles serão representação de Deus. Esquece isso, gente, é pecador do mesmo jeito. Esse negócio de eleger crente porque é crente é fria. Eu não apoio o crente porque é crente, apoio por competência, por entender que aquela visão do indivíduo está coerentemente com as Escrituras, está coerente com as Escrituras. Então não vote em ninguém só porque é crente. Essa é uma visão redentora, né? Porque o cara é crente, pronto, vai resolver o mundo agora. Esquece. Nós já temos prova suficiente disso. Governador do Rio de alguns anos atrás, Antony Garotinho, que era presbiteriano, professor de escola dominical, não preciso nem falar, né? Mau exemplo, mau testemunho. E tantos outros crentes que vocês conhecem aí. Então, eleger crente na visão redentora de política, e aí eu vejo um monte de crente, igrejas apoiando candidatos, como se os candidatos, por serem cristãos e porque são apoiados pelas igrejas, eles têm agora uma autoridade superior e vão resolver o problema de Porá. Não vão. Porque são pecadores e não têm condição alguma de mudar nada nessa história. Por isso é complicado você pensar numa política, numa visão pessimista, e é complicado você pensar numa política, numa visão redentora. Porque quando eu penso na visão pessimista de política, eu estou ferindo as Escrituras, que nos revela como foi o próprio Deus, o arquiteto absoluto da política. E no momento que eu zombo da política, eu estou zombando do arquiteto, porque eu desprezo um trabalho de arquitetura dele. Tome cuidado para que você não esteja zombando da política, não queira se envolver com isso, porque afinal de contas você só acha que quem é político é ladrão, e política é uma coisa ruim, suja, e você está ferindo o próprio Deus. Crentes e igrejas precisam discutir a verdadeira política, à luz das Escrituras. Mas cuidado também para você não ter agora uma revisão redentora da política, se esquecendo de que a queda complicou o problema, aumentou o problema, causou um problema. E a queda fez com que os nossos pecados influenciassem a nossa vida completamente, inclusive na política. É impossível termos um governante perfeito. Talvez você olhe para os nossos candidatos aqui em Porá e é um pior que o outro. E você está indeciso, porque afinal de contas é tanta falcatrua, eu não sei qual é a pessoa certa para eu votar. Vocês talvez queiram, e eu, né, sou eleitor aqui também, talvez estejamos procurando a pessoa com menos problemas de caráter. Isso não garante um bom governo. Porque todos somos pecadores. E por mais bom caráter que o indivíduo tenha, ele é influenciado pelo pecado que habita no seu coração. E ele está sujeito a se corromper. Então não adianta, gente, ficar querendo o melhor candidato, com a melhor visão moral. Nem todos os morais são os melhores governantes. Por que eu estou chamando você a pensar nessa perspectiva? É que nós precisamos olhar a política no meio dessa história. Nem numa visão pessimista, nem numa visão redentora. Você precisa entender que Deus fala sobre política, que Deus trabalha essas perspectivas, mas você precisa entender que nenhum governante será governante se ele não olhar para as Escrituras. E aí eu gostaria de falar sobre essa temática, que o governante verdadeiro precisa estar sob a autoridade de Deus. E o tema de hoje é autoridade sob autoridade. Só assim a gente pode votar em alguém, se aquela pessoa estiver disposta a se submeter à autoridade de Deus. Por isso é indispensável que nós olhemos para esse sermão de hoje, para esse momento, essa conversa, entendendo qual é o papel que a autoridade tem que desenvolver e como ela tem que se enxergar como autoridade. E nós, como igreja presbiteriana, igreja do Senhor, temos que nos levantar, não para apoiar candidatos para benefícios pessoais, mas temos que nos levantar como voz de Deus, palavra de Deus, para confrontar as autoridades da nossa cidade e chamá-las a submeter-se à autoridade de Cristo. Não importa o caráter, porque à luz da autoridade de Deus, o caráter é tratado. Por isso nós precisamos compreender qual das nossas autoridades, talvez esse seja o princípio importante para o seu voto, que eu vou falar disso na semana que vem, mas qual das nossas autoridades está de fato sujeita e está disposta a submeter a sua autoridade sob a autoridade do próprio Deus.
Quando nós olhamos para as Escrituras, temos duas verdades contidas aqui. A primeira delas é que a autoridade, para se submeter-se à autoridade de Deus, lembre-se, primeira autoridade está lá, pequena, e sob a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus. Lembra que eu falei na semana passada que Jesus é o modelo supremo de autoridade. A autoridade serva e a autoridade suprema. Ele tem poder para tudo, sobre tudo e todos. Fizemos essa abordagem aí no livro de Mateus. E também ele é aquele que serve. Ele dá a sua própria vida. Mas ele manda, mas ele serve. Ele é profeta, sacerdote e rei. Serve como profeta e sacerdote, manda como rei. Então essa é uma perspectiva que temos que entender. Se as pessoas estão sujeitas a essa autoridade. E para que isso aconteça, é necessário que os nossos líderes, eles se submetam à soberania total de Deus. Talvez alguém vai dizer, pastor, não vai ter ninguém que faça isso, então ninguém está apto para assumir. Ninguém está apto para assumir. Então cabe a você avisá-los disso. Eu tive, pela graça de Deus, uma oportunidade de ir numa inauguração de um vereador da cidade, muitos já sabem aí, e para mim foi uma oportunidade muito boa. Sabe por quê? Porque naquele momento eu pude dizer claramente, eu não estou aqui para apoiar esse candidato ou aquele candidato, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. E eu pude, pela graça de Deus, dizer a todas as autoridades e candidatos ali presentes, que eram muitos, que eles precisavam submeter-se à autoridade de Deus. Eu não creio que a palavra de Deus ela é lançada ao ar e ela fica solta. Eu creio que as Escrituras, assim como dizem Isaías, ela não volta para mim sem que ela cause efeito. E eu creio que a partir do momento em que nós publicamos essa verdade, de que todas as autoridades têm que se submeter-se à soberania de Deus, Deus colocará essa verdade no coração das nossas autoridades. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, o capítulo 5, no capítulo anterior, ele tem algo importante sendo dito aos nossos corações. A partir do verso 14, ele fala assim, respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Eu achei isso aqui fantástico. Via de regra, quando a gente olha para o livro de Josué e o texto que você acabou de ler comigo, surgem temas como vencer as muralhas da vida, derrubando as muralhas da nossa vida, e aí vai, né? As imaginações são belas e grandes, mas o texto não está falando nada disso. Aparentemente, quando a gente olha para esse texto, tem a ver com o povo guerreirão, e a gente canta uma heresia terrível, né? Que a gente gosta, inclusive. Qual é a nossa heresia que a gente canta? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Quem disse? Quem disse? Quem disse que as muralhas cairão se você for lutar como Jericó? E aparenta que a nossa ida é que causa o resultado. É a nossa força. Nós temos as nossas músicas triunfantes e triunfalistas, onde nós cantamos o tempo todo aquelas coisas nossas, de que nós somos o povo guerreiro de Deus, e esse povo é muito forte. Esquece tudo isso. Porque se esse povo muito forte não estiver submisso, debaixo da soberania de um Deus que é forte, não haverá sequer possibilidade de caminhada. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos exatamente Deus falando aqui com Josué. O texto nos apresenta que o Senhor apareceu a Josué, e aqui ele chamado de o príncipe do exército do Senhor, e ele dá uma ordem. Mas olha o que Josué faz. Quando Josué recebe o chamado de Deus para estar diante do povo, ele está com medo, há uma série de complicações, mas agora a pergunta de Josué no versículo 14 é: que diz meu senhor ao seu servo? Sabe o que ele está fazendo aqui? Qual é a tua vontade? O que eu devo fazer?
Essa deveria ser a pergunta dos nossos líderes, das nossas autoridades, para Deus. O que eu devo fazer? Submeter-se à soberania de Deus, porque as Escrituras nos afirmam que toda autoridade é trazida por Deus para serviço de Deus. O delegado é dado por Deus para servi-lo, para ordenar e comandar as nossas relações. Por isso, precisamos compreender que a autoridade precisa submeter-se à soberania de Deus, porque a autoridade, toda ela, é levantada por Deus e é ministro de Deus sobre o povo. Sem desmarcar sua Bíblia de Josué, vamos lá para Romanos capítulo 12. Olha lá, não desmarca Josué não, tá? Romanos capítulo 12. Romanos 13, eu marquei errado ali, tá? Romanos capítulo 13, versículo 6. Ele diz assim, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Qual é este serviço? Serem ministros de Deus. Por que eu pago imposto? Porque a autoridade que me cobra imposto é o quê? Ministro de Deus. Ela está sujeita a Deus. E ela é constituída, você vai percebendo no capítulo 13, que eu tenho que estar sujeito a essas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Olha o capítulo 13, verso 1 aí, Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha que coisa magnífica. E foram instituídas por ele para fazer o que querem? Não, para estarem sujeitos à vontade de Deus. A palavra usada aqui para ministros é a ideia de servo, alguém que serve para a adoração de Deus. Quando um preso é preso, ou um bandido é preso, melhor dizendo, né? Quando um bandido é preso, Deus é glorificado. Entende isso? O policial, quando prende alguém e faz o seu serviço, ele está louvando a Deus, glorificando a Deus, ensinando aqueles que transgridem a lei que eles erram contra Deus, quando erram contra o povo. Por isso as Escrituras nos dizem que a autoridade verdadeira, ou aquelas que têm condição de governar, são aquelas que estão sujeitas a Deus, submissas a Deus, porque são ministros, servos de Deus. E se os nossos líderes não forem alertados disso por nós, quem os alertará? Por isso grite e brade, dizendo que de fato, as autoridades precisam estar submetidas à soberania de Deus. Toda autoridade só vai ter um valor supremo se ela estiver debaixo da autoridade de Deus. Agora é interessante porque a Bíblia não fala que algumas autoridades são por Deus e outras não. Interessante. Ela não fala que o Temer é de Deus e a Dilma não. Né? Ela diz que a autoridade que é colocada lá é por Deus. Se agora é o Temer, foi Deus que colocou. E como a própria Escritura diz que o povo tem um governo que precisa, merece na hora, para poder aprender. Temos que orar pelo presidente, não pela pessoa só, mas pelo cargo em si, pela autoridade. Temos que orar pelo delegado, para que ele se sujeite a Deus. Temos que orar pelo juiz, o promotor, o prefeito, os vereadores, para que eles se sujeitem a Deus. Mas além disso, a segunda e última verdade, a autoridade precisa estar sob a autoridade de Deus, submetendo-se à sua soberania. Mas há uma segunda coisa. Volta lá para Josué agora, que você não desmarcou com certeza. E a segunda verdade é que a autoridade precisa estar sob a autoridade de Deus e direcionar-se sob a graça de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto aqui. Agora para o livro como um todo. Gente, sinceramente, esse é um dos textos mais sem sentido que a gente pode ter nas Escrituras. Imagine você, é o seguinte: as Escrituras nos diz que ninguém saía nem entrava e as muralhas de Jericó eram terríveis, grandiosas. Aí vai um povo rodear uma cidade e grita. E a muralha cai. Você já viu um trem cair com um grito de alguém? O povo não tinha bazuca ali para derrubar aquelas muralhas, não. Não tinha nada. O povo não tinha
catapulta, não tinha nada, absolutamente nada. Tinha voz. Na verdade, não eram muitas trombetas, algumas trombetas, tocadas por pessoas específicas, uns chifres lá. E aí o povo tocava aquilo, o povo começou a gritar. E as muralhas caíram. E ainda tem gente que acha que é lutar em Jericó. Bom demais, né? Vai lá derrubar a muralha então. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer com isso. Ninguém tem condição de derrubar a muralha nenhuma. Absolutamente. Ninguém tem condição de fazer um bom governo. Absolutamente. Somos fracos demais. Influenciados pelo pecado. Permeados pelo pecado. Não temos condições. O livro de Josué é o livro para nos lembrar dessa realidade. Não podemos perder de vista o propósito desse livro aqui. É exatamente essa ideia de que nós somos direcionados por Deus pela sua graça. E porque Deus habita em nós é que podemos fazer alguma coisa. Por isso a importância de orar pelos nossos líderes. Não haverá nenhum líder bom, mas é necessário que o líder se renda ao Senhor para que ele seja bom. Ele entenda o amor de Deus, ele dependa do amor de Deus constantemente, mas não só do amor direcional de Deus, mas do amor redentor, porque é disso que o livro de Josué está falando, da redenção. Quando nós olhamos para esse livro aqui, nós vemos um Deus o tempo todo prestes a agir em favor do seu povo. Deus faz grandes atos em favor do povo. É como se ele dissesse que o êxodo continuava. A salvação ainda não estava completa até que o povo fosse levado à herança, até que a herança estivesse nas mãos deles. E por isso nós vemos uma estrutura bem interessante do livro aqui. E eu queria chamar a sua atenção, para que você entenda comigo aqui. O povo de Deus havia recebido uma promessa que Deus daria a eles uma terra prometida. E Deus estava dando o maná, estava dando as coisas, mas é fantástico. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que quando o povo entra na terra prometida, quando eles plantam e comem a primeira vez, sabe o que acontece? O maná cessa. Porque sabe o que Deus está dizendo? Agora vocês estão comendo da terra que eu prometi. Vocês ganharam a herança. Mas a estrutura do livro é toda para dizer que não há condição alguma de redimir-se e de ganhar. Para começar o capítulo 1, ele já fala de um cara que se vê incompetente. Josué está com medo, ele está de cá do Jordão, tem que atravessar, tem um monte de cidade para ele guerrear, ele está com medo de tudo isso, e a mensagem de Deus é: eu sou com você, vai embora. Eu quero que você permaneça firme nos meus propósitos. Permaneça firme. Eu sou com você, Josué. Vai. Começa por aí. Um cara fraquinho que é animado por Deus. Um cara que é chamado para a política. Um cara que é chamado para liderar o povo de Deus. Mas que agora ele está fraco e Deus chama ele a usar o quê? A força dele? Não. Os seus princípios para governar. Ele diz: ser forte e corajoso, tão somente forte e corajosos para guardar aquilo que eu ordenei. Esse foi o mandamento. Olha que interessante. Foi o mandamento de Deus. Você vai governar, não na sua força, eu estarei com você, mas eu quero que você guarde a minha lei. Aí está a sua força, a minha lei. Então, Josué faz isso. Capítulo 2, então, nós temos mais uma vez algo falando sobre redenção. Como nossa incapacidade de se salvar é grandiosa e como a capacidade de Deus de nos resgatar é grandiosa. Capítulo 2 fala que uma estrangeira é resgatada. Uma mulher chamada Raabe, mulher que não era nem do povo de Deus. Aquela mulher ela ia se perder, uma prostituta, uma pessoa que não tinha nada, mas Deus salva aquela mulher. A Bíblia diz que Deus resgata pessoas pecadoras, gente que não era do seu povo, mas agora faz parte do seu povo, e Deus resgata aquela mulher. Olha Deus pregando o evangelho aqui, por meio da história do povo. E você vai perceber que Josué é o evangelho. E aí o capítulo 3 até o capítulo 4, nós temos Deus tomando a frente na conquista. E o povo conquista. O povo guerreia. E é interessante porque uma frase é repetida no livro de Josué o tempo todo. E a frase é esta: porque o Senhor nos entregou. E ele fala o nome da cidade.
porque o Senhor nos entregou, e ele fala o nome da cidade. E aí, mais uma vez acontece, capítulo 3, Deus vai, conquista um povo. Agora, se você voltar ao capítulo 3 e 4, você vai perceber o seguinte, o rio Jordão estava transbordando, o povo não tinha como passar para Jericó, o povo não tinha como nem ir para Jericó. Não era lutar lá em Jericó, não, eles não tinham como nem ir, mano. Ele não tinha jeito de passar o Jordão. Como é que vai atravessar aquele rio transbordante? Estava cheio. Mas, sabe o que o povo faz? Deus manda o povo fazer? Ficar parado. Olha que coisa. Se você olhar para o capítulo 3, versículo 15, Deus fala para que os servos, os sacerdotes, pudessem levar a arca da aliança, e quando eles tocavam, ou eles tocaram o pé na água, cessou, a água subiu de um lado, de onde ela estava vindo, subiu, e de cá cessou. E o povo vai, fica no meio, os sacerdotes ficam no meio, parados. E o que o povo faz? Passa a pés enxutos. Deus estava com o povo. Olha o versículo 15 do capítulo 3. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortado. Então passou o povo de frente de Jericó. O povo fez nada, gente. Capítulo 4 continua. E aí o capítulo 4 diz assim, olha, lá no final, versículo 17. Olha aí, capítulo 4. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão, sai daí agora. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Sabe o que o povo fez? Nada. Ficou parado. Mas Deus deu vitória. Aí, olha que coisa interessante. Deus dá um lembrete para eles. Capítulo 5, Deus institui a lembrança da aliança. Ele manda circuncidar o povo. Circuncida esse povo aí e celebra a Páscoa, ceia do Senhor. Para lembrar da nossa condição, do nosso pecado, para lembrar da nossa fraqueza. Lembra da aliança. Então, Josué faz isso. Ele circuncida, porque tinha muita gente que havia sido circuncidado lá no Egito, mas não havia sido circuncidados na caminhada até Canaã. Lembre-se que foi uma caminhada de muitos anos. Então muita gente que havia nascido nessa caminhada não havia sido circuncidada. E agora foi, para que eles lembrassem do quê? O quanto eles eram fortes, guerreiros e podiam lutar em Jericó? Não, para que eles lembrassem do resgate que foram feitos e da promessa. Porque Deus tirou o povo, não o povo. E aí então, capítulo 6 até o capítulo 8 novamente, o que acontece? Depois que o povo lembra quem manda na história, do resgate de Deus, de novo Deus toma frente. Deus toma frente e o povo conquista um monte de cidade, inclusive Jericó. De uma maneira mais besta possível. O povo grita, Jericó cai, e aí os guerreiros sobem lá e matam tudo, acaba com tudo. Menino, criança, menina, velho, bode, carneiro, vaca, morre tudo. Deus dá tudo, inclusive a cidade de Ai. Depois que o povo conquista, e eles dizem, agora estamos bom, né? Deus diz, não. Final do capítulo 8, o que Deus faz? Relembra a aliança de novo. Lembrem-se que o pacto que Deus fez, é Ele quem sustenta. Ele é o nosso resgatador. E então nós temos agora do capítulo 10 até o capítulo 3, de novo, Deus dando ao povo várias outras cidades. São muitas cidades que são conquistadas. E mais uma vez aquela frase, e o Senhor nos entregou, a cidade tal, está lá, o tempo todo. E o Senhor nos entregou, e o Senhor nos entregou. Então agora nós temos, já no final, agora a promessa sendo cumprida. E no capítulo 14 ao capítulo 22, nós temos a herança sendo entregue ao povo.
Ali a terra estava sendo repartida, cada um pegando a sua promessa nas mãos. Porque foram guerreiros, vieram lutar em Jericó e as muralhas caíram, ruíram? Não, Senhor, porque o sangue de Cristo, a aliança que tinha que ser relembrada o tempo todo, fez com que isso acontecesse. Deus vindo ao seu povo e resgatando o seu povo. E o livro termina, sabe com o quê? Aliança relembrada. Sabe por que nós temos, olha só, olha como é que a estrutura do livro é interessante. Você tem capacidade, você tem gente estrangeira resgatada, você tem Deus conquistando, apesar de nossa fraqueza, Deus relembra, Deus conquista, Deus relembra, Deus conquista, Deus entrega e Deus relembra. Sabe o que isso significa para nós? Como o Cordeiro eterno de Deus nos resgatou, sendo nós povos pecadores e miseráveis. Como nós que não tínhamos condição alguma de conquistar a salvação. Isso aqui, meus queridos, é uma prefiguração de Cristo e da vida eterna. De como somos fracos para herdarmos a vida eterna. De como somos fracos para fazer qualquer coisa à luz do próprio Deus. Mas de como nós somos e seremos relembrados, inclusive por meio da ceia, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso, somente alguém que entenda a verdade de Cristo e submeta-se a essa verdade conseguirá ter um governo verdadeiramente fiel ao Senhor. Senão vai pastar igual Nabucodonosor. E o povo vai padecer. Como diz Isaías, quando a verdade falha, a justiça não pode entrar. Por isso, oremos para que os nossos as nossas autoridades sejam direcionadas sob a graça de Deus. Para que eles entendam que eles não são capazes. Mas para que eles entendam que em Cristo eles serão capacitados. Não vote em alguém porque a pessoa é perfeita. Você não vai encontrar. Eu vou falar como você vai votar. Hoje eu estou falando como os governantes devem agir. Mas você vai entender exatamente essa proposta de Deus. Ore pelos nossos governantes, porque são falhos e precisam ser direcionados pela graça de Deus. São muito falhos, muito pequenos e precisam ser lembrados do amor de Deus, da graça dele sobre a vida deles. É isso que Josué diz o livro todo. E ele termina o livro falando, relembrando que o povo tinha um pacto com Deus. E chama o povo então a ter responsabilidade. Porque agora o livro termina chamando-nos a responder ao amor de Cristo por nós. Autoridades devem responder ao amor de Cristo. E eu quero terminar nessa noite dizendo a você o seguinte, para você refletir. Nunca teremos governantes perfeitos, com caráter perfeito e que irão solucionar os problemas humanos. Tira o seu cavalinho da chuva. Então, eu vou falar um pouco disso na semana que vem, mas talvez você estava pensando em votar em branco, porque afinal de contas não tem ninguém bom demais para receber seu voto. Eu concordo que está todo mundo perdido, mas eu creio no resgate de Deus e creio que Deus pode direcionar nossas autoridades. Então não cabe a você burlar o seu voto, cabe a você instruir suas autoridades, cabe a você levantar-se como voz do Senhor, para que eles entendam que eles dependem do Senhor para poder fazer qualquer coisa, e que eles são servos de Deus, estão submissos à autoridade de Deus, e precisam ser direcionados pela condição e capacitação de Deus na vida deles, não nossa. Imaginou uma igreja forte pensando assim? A igreja tem que pensar em política, porque Deus colocou governante para desenvolver e conduzir a nossa vida. Para você que está anotando e não terminou, depois você pode pegar, eu coloco aqui para você, tá bom? Outra coisa para você refletir: todos os governantes devem aderir aos princípios de governo de um Deus soberano, ou do Deus soberano, pois está influenciado pelo pecado e não pode governar como se deve por si só. Todo político, todo governante, ele deve render-se a Deus para que ele consiga fazer um governo verdadeiramente abençoado. Senão, o povo padecerá. Quantas vezes você foi ao gabinete do prefeito atual para orar com ele, para alertá-lo das escrituras e dizer:
meu prefeito, Deus te constituiu sob autoridade sobre minha vida. Estou aqui para dizer para o senhor que o senhor precisa moldar a sua vida, a vida de Cristo, porque senão nossa cidade vai padecer. Não levante a mão, porque eu sei que vai ser todo mundo. Mas quantos foram lá no Danilo falar para ele, orar com ele? Quantos sentaram na roda para falar mal do Danilo? Vocês entendem que a igreja está longe de entender política bíblica? A gente fala mal das nossas autoridades. Esquecemos que elas são pecadores e precisam de direção. Nós cobramos nossas autoridades como se elas fossem perfeitas. E não precisassem de ser cobradas por nós. Não é assim que se faz, meu querido. Eu quero desafiar você. Ainda dá tempo de você ir lá no Danilo. Mas se a igreja precisar, né, gente? Aí nós vamos lá. Pedir uma areia, pedir um... Nunca fui lá por causa disso, graças a Deus. E eu falo para o Danilo, olha, você não vai me ver aqui e vai pedir nada. Porque meu papel é servir você. Já tive a graça de ir lá, orar com ele, falar com ele. Mas, pare de falar mal dos seus líderes. Eles são autoridades de Deus. Ore por eles. Eu sei que eles errarão. Errarão, inclusive, por falta de orientação sua, bíblica. Para que eles possam temer a Deus. Você não fala do amor de Deus para eles. Para que você reflita também. Todo governante deve fazer uma política pública, pois esse é um meio de conduzir e ordenar a convivência humana na terra. Vou falar disso semana que vem também. Mas por que você escolheu o candidato que você escolheu? Ah, porque é seu primo, seu sobrinho, seu parente, seu irmão, seu conhecido. Para, gente. Isso é corrupção. O cara é incompetente. Mas aí porque, né, vai te dar um servicinho e tal. Votinho, né? Misericórdia. Isso não é política cristã. Isso não é a visão política do Deus que criou a política. Você tem que votar não é porque seu amigo não, é porque o cara é bom mesmo. As propostas dele beneficiam todo. Não é porque você sozinho, privadamente, vai ser beneficiado. Sua família vai ser beneficiada. Não. Você deve votar porque aquela proposta do candidato beneficia a comunidade toda. Essa é a visão reformada, bíblica, de política. Você vota porque é a melhor proposta para uma cidade toda. Orai pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, você terá paz. Mas você não está nem aí para a cidade, né? O importante é você. Esquece, meu filho, se a cidade padecer, você padece junto. Lutemos por uma política social, uma política pública, em que os nossos governantes se amoldem à verdade de Deus. E nós levantemos como boca de Deus para combater a corrupção, sim, mas com respeito, com temor e com honra. Porque as Escrituras nos diz, a quem honra, honra. Amai a Deus, temei a Deus. E ele termina lá em 1 Pedro, honrai o rei. Deus mandou honrar o rei. Então temos que ter temor, respeito e honra. Por isso, esta série fala disso. E eu quero convidar você a orar comigo. Orar pelas nossas autoridades, por aqueles que virão, pelos candidatos que virão, ou serão eleitos. Para que Deus te dê sabedoria e dê sabedoria a eles. Para que eles entendam que só em Cristo serão resgatados verdadeiramente. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Tua graça nos basta, Senhor. Sabemos que nós não podemos fazer uma boa política se não olharmos para a Tua palavra. O Deus que é político, criador da política, da ordem de governança pública, onde um ama o outro e a política é feita para direcionar essa realidade. É o modus operandi do Senhor também aqui na terra. Direciona-nos para que essa igreja se levante como voz do Senhor, como boca do Senhor, para orar pelas nossas autoridades, pelo prefeito eleito, pelo prefeito atual, pelos vereadores eleitos, pelos vereadores atuais, pelos líderes, ó Pai amado, militares, civis, todos. Poder judiciário, poder público, poder administrativo, tudo.
que nós nos preocupemos com os nossos líderes, porque foram constituídos sobre nós, e estamos sob eles, que eles sejam ministros e servos do Senhor, que a tua graça repouse sobre eles, e que haja paz, direção e alegria em seus corações em servir essa comunidade, e que nós também sirvamos nossos líderes, dando-lhes condições de trabalho, orando por eles, animando seus corações. Usa essa igreja como relevância para essa cidade. Pai amado, que essa igreja fale de política, que essa igreja levante a política bíblica reformada nesse lugar, para que a gente mude, Pai, a visão deturpada que o inimigo tem semeado em nosso contexto, onde os cristãos não falam mais sobre a política, e quando falam desonram o teu nome, zombam do arquiteto político, do arquiteto que conduziu a estrutura para que houvesse relações humanas. E assim, ó Pai amado, como o Senhor Jesus demonstra para nós a nossa incapacidade, e o Senhor nos resgatou e somos lembrados disso. Deus, que os nossos líderes sejam lembrados dessa realidade, de suas incapacidades, se rendam aos teus pés, para que eles possam, por tua graça, ouvirem a tua voz e serem direcionados pelo Senhor. Derrame paz e graça sobre o teu povo, hoje e para todo sempre, Deus. Que essa semana seja uma semana cheia da tua graça, da tua alegria. Sejamos animados no Senhor, em nome de Jesus, amém.